Olá! Mais uma live. Estou muito animada hoje. A gente vai conversar com a vereadora Patrícia Bezerra. Uma super honra. Vamos esperar ela entrar, vamos esperar todo mundo entrando também. Tem um ritual, né? De ajeitar um pouquinho o cabelo. Vamos esperar aqui. Olá, vereadora! Ai, ai. Vou colocando você e a gente. Tudo Olá, bom, Mariana? vereadora! Eu tô bem, e você? Graças a Deus. Bom estar aqui com você. Nossa, eu tô muito feliz, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu Imagina, que é sei... isso. Não, mas eu sei que tem uma questão de agenda, né? Do próprio trabalho, né? No serviço público. Eu sei que não é Uhum. fácil, mas eu tô muito, muito feliz Ai, pela que bom. oportunidade da gente poder conversar um pouco. Bom, eu acho que a gente pode começar e as pessoas vão chegando, porque Vão também o chegando. horário é meio cedo, né? Então, o povo está trabalhando, é sexta-feira, dia útil. Verdade. Mas obrigada pelo Bom, convite, viu? é um super prazer para mim. Você prefere que te chame de vereadora de Patrícia? Imagina, pode chamar de Patrícia. Então tá bom. Somos colegas de profissão. É, Ah, eu você fui ler vê sobre que sua legal. trajetória. Eu achei o máximo. Eu não sabia que você era Aham, eu psicóloga. sou. Eu achei muito legal. Bom, eu vou fazer o seguinte: eu vou só Aham. explicar rapidinho o tema, vou me apresentar, depois eu passo a palavra para você se apresentar, tá bom? Tá bom, pode. Bom, eu queria muito agradecer a presença de todo mundo. Eu sou Mariana Luz, sou psicóloga clínica, sou consultora e palestrante para questões de saúde mental, questões raciais e de gênero. Também sou influenciadora digital e ativista em direitos humanos e ativista política. A gente tem várias coisas em comum. Né? Tô vendo. Legal pra Sim. caramba. Quero passar a palavra para você. É um prazer ter a vereadora Patrícia Bezerra Obrigada. aqui com a gente hoje. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco da tua trajetória, só que eu vou Uhum. emendar uma Tá, perguntinha já tá, na sua tá. trajetória, porque eu queria que você falasse um pouco de forma mais ampla, porque você tem uma trajetória muito bonita dentro da Uhum. atuação dos direitos humanos. Aí, se você Uhum. pudesse também falar um pouquinho já sobre isso. Tá. Bom, então, sou Patrícia Bezerra, sou mulher, né? Esposa, mãe, filha, estou vereadora na minha segunda legislatura, mas a gente não nasce vereadora, né? A gente se torna Sim, vereadora, como você falou, né, Mariana? com Venho de uma certeza. cidade do interior, não sou paulistana naturalmente, mas me tornei Ah, paulistana. Eu sou maringaense do interior do Paraná, vim para cá por conta do meu relacionamento, né? Me casei aqui e estou aqui há quase 30 anos já. Mas uhum. amo essa cidade de paixão. Não troco São Paulo por nenhum lugar no mundo, né? Sou louca mesmo. Já deu um WO aqui na cabeça e não adianta que eu gosto dessa loucura, desse ritmo e me apaixonei por essa cidade, por todas as idiosincrasias da cidade, por todas as questões que envolvem a Uhum. cidade e inclusive as questões sociais, as questões de gênero, as questões difíceis de contexto que desafiam a gente a torná-la um lugar melhor, mais justo, mais humano, mais igualitário. Tudo isso me apaixona em São Paulo, né? Que E legal. eu venho da formação de psicologia, como você falou, que, aliás, temos Uhum. muito bom gosto, né, Mariana? Porque é uma baita de uma ferramenta, né? Sim, Um sim. instrumental maravilhoso. A psicologia nos ajuda a fazer política pública, ajuda nos Sim. relacionamentos dentro de casa, ajuda, inclusive, para quem não sabe, eu também sou pastora, né? Uma pastora Ah, evangélica, eu não ajuda sabia que também a você era fazer, pastora. Ah, que pois legal. ajuda também a fazer uma leitura bíblica diferente, distinta, né? Entender o ser humano de uma forma integral.
E tudo isso constrói essa pessoa que eu me tornei hoje. Tive, como você falou, uma passagem rápida pela Secretaria de Direitos Humanos. Fui secretária de Direitos Humanos por 5 meses no começo dessa gestão, né? E saí, todo mundo sabe, por conta de uma discordância da política na Cracolândia, né? Que aconteceu também de uma intervenção que teve na Cracolândia. Então, é tudo isso que a gente tem em comum, além de sermos mulheres lindas, atuantes, né? E militantes aqui nesse planeta que a gente está tentando fazer ele melhor. Sim. Bom, deixa eu só agradecer a presença de quem está entrando. Tem uma amiga, Nath, do Política para as Mulheres. Nath, ela tinha algumas perguntas. Nath, manda as perguntas aí, que aí eu vou intercalando aqui com as minhas. Porque quando eu falei sobre a gente falar um pouco sobre a religião dentro desse contexto, quando a gente pensa na violência contra as mulheres, aí um monte de gente falou, eu queria perguntar não sei o que, eu queria fazer pergunta. Eu falei, então vai mandando aí na live. E a gente vai dando... A gente tem 1 hora, agora um pouquinho menos. O que der para a gente perguntar, eu pergunto. Bom, eu queria começar, Patrícia, fazendo uma pergunta. Eu vi que teve uma publicação no seu Instagram, no dia 9 de junho, que teve uma implementação de uma medida para capacitar profissionais de saúde da família para a identificação de casos de violência. Eu achei muito, muito interessante. Queria que você explicasse um pouco como funciona essa medida e como que o Legislativo em São Paulo tem atuado para amenizar os impactos. Eu sei que teve uma flexibilização agora, né, do comércio e tudo mais, mas nós ainda estamos, né, em isolamento e a gente sabe que os números, principalmente de feminicídio em São Paulo, aumentaram bastante, né? Bom, a legislação para capacitação dos profissionais, dos agentes da saúde, vale fazer um preâmbulo, Mariana, porque a gente tem uma mentalidade da saúde pública muito centralizada na figura do médico, né? Não só da saúde pública, da saúde como um todo. Mas, na verdade, quem é a figura mais importante da saúde pública é o agente de saúde, né? Essa é a peça fundamental. É aquele que vai lá, bate na porta da pessoa, lá na franja, que conhece a Dona Maria, o seu Antônio pelo nome, que sabe como que é a dinâmica familiar, que sabe que, quando vai atender, que tem uma pessoa dentro de casa que é um estranho, que, enfim, conhece tudo que acontece dentro de casa, né? E é essa pessoa que a gente vai dar a capacitação e o treinamento para, a hora que chegar para fazer o atendimento da saúde, captar alguns sinais que possam ser perceptíveis do ponto de vista do pedido de socorro, né? E a gente agora está aprendendo, por exemplo, aquela coisa da marca do batom na mão, né? Que a gente tá surgindo as campanhas agora. A gente estava até falando com a assessoria, assim, criar algumas coisas que a gente pode dar como sinais para essa mulher pedir o socorro de forma silenciosa, né? Códigos que a gente pode desenvolver e ensinar para essa mulher, para ela, olha, vai o agente de saúde aí, você deixa tal coisa em tal lugar, deixa uma panela em tal posição, né? Para que o agressor não sabe, mas o agente de saúde sabe. Vai né? saber. Então, é esse treinamento, é olhar assim, espera um pouquinho, tá um calor de 40 graus. Ela tá de moletom por quê? Né? O que está acontecendo? Ah, então, peraí, vamos conversar com ela lá no quarto um pouquinho, vamos ver se ela tira o moletom, vamos ver se ela está com hematoma, né? Vamos ver se tem alguém para chamar esse cara lá para fora e para eu poder ficar à vontade com ela. Então, dá esse treinamento para esse profissional, para ela identificar esses sinais de abuso, de violência dentro do ambiente familiar, porque esse é o profissional correto para fazer essa abordagem. Não é o médico, é quem está próximo dessa vítima, quem tem a confiança, o vínculo com essa mulher que está dentro de casa nesse momento. Então, é disso que se trata o projeto, Mariana. E nessa questão do Covid, do isolamento, a gente sabe que teve uma maior, um aumento da violência, um aumento dos abusos. Só que também colocou a mulher numa situação muito delicada. Por quê? Porque ela está dentro de casa como seu agressor.
né? Então, como que eu Sim. peço socorro numa situação como essa? Como que eu peço ajuda numa situação como essa? Porque eu fiquei ali alijada de sair na padaria, de ir em algum lugar aonde eu posso sinalizar, de ir no médico, de ir numa consulta, de ir no meu trabalho. Então, como que eu faço para pedir socorro? Né? Então, a gente tem essas campanhas que são excelentes, né? Da Avon, da própria iniciativa da Avon Sim. e de outros grupos, mas também a gente criou, por exemplo, agora, nessa semana mesmo, o prefeito anunciou a regulamentação, a gente vai ter agora o recurso para hotelaria, para a mulher poder ficar hospedada em outro lugar fora do alcance do agressor. Porque não adianta nada ela pedir socorro e não ter aonde colocar essa mulher, né? Porque a gente já tem os lugares esgotados, os lugares que estão saturados, mas agora a gente vai ter o lugar de abrigamento, inclusive conveniado com o sistema de hotelaria. Vai ter um vale para isso, né? Um cartão para isso. Então, isso é extremamente significativo, não só para esse momento de emergência, mas também num pós-momento, para isso também ficar de legado para a cidade de São Paulo. Então, assim, isso está sendo visto, isso está sendo... Mas a pandemia, né, Mariana, ela só revela, né? Eu falei muito disso nas comissões que a gente está tendo, a pandemia só revela o que já existe, né? Ela faz eclodir aquilo que já existe. Uma violência que já é pandêmica no nosso país, né? A gente tem um vírus, mas assim, a gente já tem uma pandemia de violência que existe há muito tempo, né? Que é oriunda da nossa cultura, que é sexista, que é misógina, que é preconceituosa, que tem viés de violência racial, você sabe muito bem disso, né? Que a gente, como mulher branca, sofre menos violência do que a mulher negra, né? Então, existe ainda essa questão racial, a hierarquia que só existe na cabeça das pessoas, né? O preconceito. Então, assim, tudo isso a gente ainda tem que construir uma contracultura, tudo isso a gente ainda tem que construir uma outra forma de convívio, uma outra forma de narrativa para que a gente possa conviver de forma igualitária entre os gêneros, entre os sexos, entre as orientações, para que haja respeito e haja igualdade. Sim, você trouxe vários pontos super importantes. Primeiro, essa implementação de uma política, né, nesse momento, né, como essa de a gente usar, a Nath acho que comentou, né, numa alternativa aos abrigos, a gente ampliar e fazer essas parcerias, né, com o setor hoteleiro, que isso foi super importante. Eu vi a notícia, achei incrível. E também acho que você trouxe um ponto muito legal, né, quando você fala sobre essa questão do que a pandemia fez eclodir. A gente não tem problemas novos, só que a gente tem agora problemas antigos que vão ficar maiores, com menos dinheiro, porque vai diminuir a arrecadação, né? Então tem uma série de questões, vai ter um impacto financeiro no país com a crise e que a gente vai precisar mesmo buscar parcerias, implementar novas políticas públicas. Então, acho que incrível. Eu queria só falar um oi para a promotora Silvinha Charquian, maravilhosa. Eu acabei de olhar aqui, então, não tem como, né? Número 1, ela é uma querida. Não, maravilhosa, maravilhosa. Queria só agradecer, extremamente competente, né? Extremamente simples. Né? Sim, é uma mulher especial. É verdade. Bom, agora entrando mais no tema da nossa live mesmo, eu queria fazer uma intersecção entre religião e política. Primeiro, eu queria saber como que a gente pode usar tanto a religião quanto a política como uma estratégia de enfrentamento à violência, porque a gente sabe, principalmente quando a gente pensa na religião, que existem algumas... Quem não faz parte, por exemplo, quem não é evangélico, quem não frequenta culto, que não vai à igreja, não conhece algumas estratégias que muitas vezes já são usadas, também desconhece que tem algumas coisas que afastam as pessoas, né? Que dependendo do que você falar, vão afastar, porque vai contra o que elas acreditam. Claro. Então, acho que é importante a gente trazer para o diálogo, que a gente está aqui mesmo para construir pontes, né, Patrícia? Então, que é muito importante, a religião, ela é uma ferramenta muito importante, Super. né?
E aí eu queria que você, bom, você é pastora, eu não sabia, eu ainda procurei, mas não é uma coisa muito divulgada. Que eu procurei, eu Sim. falei, será que a Patrícia é pastora? Eu não sabia. Então, estamos falando com a pessoa certa, né? Além de É. vereadora, pastora, dá para responder tudo. Bom, eu acho que é super importante a gente, em primeiro, desmistificar algumas coisas, né? Primeiro, a narrativa. Eu acho que a narrativa da religião é muito complexa. E para você entender aquilo que está sendo dito, por exemplo, qual que é o livro sagrado da minha fé, né? Eu sou protestante, eu sou evangélica, né? Sou cristã. O livro da minha fé é a Bíblia Sagrada. Na minha fé, eu creio num Deus, num único Deus. Só que esse Deus foi sempre mostrado para as pessoas como se ele fosse um Deus masculino. Uhum. Deus não é Sim. masculino. Deus não é homem. Para começar, que Deus não é carne. Deus é espírito. Sim. E espírito não tem sexo, não tem gênero. Né? E tanto Deus, quanto o Espírito Santo, quanto Jesus hoje, não o Jesus encarnado, né? Hoje, a trindade que a gente chama, a trindade não tem sexo. Ela é espírito. Mas, Patrícia, Jesus veio ao mundo como homem. Sim, veio. Por quê? Porque ele veio ao mundo para falar com uma sociedade que era patriarcal, misógina, preconceituosa. E com essa sociedade, ele não poderia interagir de outra forma. Nossa, incrível isso que você está trazendo. Eu nunca tinha ouvido dessa forma. Né? Ele veio para falar com os judeus, numa tradição onde mulheres não eram sequer alfabetizadas. Elas eram consideradas seres sem alma. Sim. Os judeus agradeciam de manhã por não terem nascido cachorro, samaritanos, porque era um povo que eles consideravam misto, e era como se fosse a casta de Dalit hoje para nós, samaritanos e nem mulheres. O judeu agradecia todo dia por não ter nascido essas três coisas, na oração que ele fazia de manhã. Então, se Jesus tivesse vindo ao mundo como mulher, ele não teria feito o papel que ele fez. Sim. Que foi ele veio ajustado ao tempo que ele... Jesus veio ao mundo para romper com o sistema. Ele foi um rabino marginal. Sim. Inclusive, ele deu à mulher o protagonismo. Aliás, Jesus veio ao mundo, Deus, tirando o estigma de Eva, porque a gente tinha o estigma antes, nós mulheres, da mulher que foi condenada no paraíso, porque a mulher ouviu a serpente. A mulher deu ouvido à serpente, logo ela é aquela que influencia o homem para o mal, porque ela dá ouvido ao mal. Então, esse homem não pode ouvir a mulher. Sim. E a mulher, desde então, ela foi alijada de todo o processo de influência, de todo o processo de decisão, de todo o processo de convívio com a sociedade intelectual, de todo o processo de aprendizado, ela foi alijada de tudo. Como eu falei, ela não fazia parte do censo, ela não era contada, ela não era alfabetizada, nada. Ela só participava da procriação. E tinha os seus deveres familiares. Só isso. Sim. Quando Deus planeja trazer o Redentor do mundo, porque todos os outros planos que ele tem de redimir o mundo falharam por conta do homem, ele chama uma mulher para o protagonismo. É verdade, né? Ele vai, chama uma menina judia e fala assim: o meu filho vai vir do seu ventre.
Sim, que é Maria. Que é Uhum. Maria. Deus tinha poder para trazer Jesus de qualquer outra forma. Sim. Para trazer um redentor de outra maneira. De dar uma ordem e falar assim, haja Jesus. Mas não, ele chama uma menina e fala assim, eu vou trazer... Não há nada mais feminino do que gerar uma vida. Uhum. Não há nada mais próprio do que gerar uma vida. Essa é uma capacidade que só a mulher tem. Uhum. E Jesus vem ao mundo numa estrebaria, num parto natural, num parto vaginal. Uhum. Sim. E é amamentado por essa mulher, é nutrido por essa mulher, é cuidado por essa mulher. Até os 30 anos, interage com Maria. Com José também? Sim, com José também. Sim. Mas com Maria também. Aprende a andar com a Maria. A primeira palavra que ele fala é mamãe em hebraico, óbvio, mas com certeza é. Então, tem essa interação com a mulher. E a partir Sim. de quando Jesus, aos 33 anos, começa o seu ministério, ele é sustentado pelas mulheres, ele vive com as mulheres e ele interage com as mulheres. Né? Tem uma passagem muito interessante que é de Jesus com Maria e Marta, que são duas irmãs, que são irmãs de Jairo, que era um grande amigo de Jesus. E Marta está muito... Ele vai para a casa deles e, como eu falei, as mulheres não podiam estudar. Jesus se senta, começa a ensinar, os homens se sentam aos pés dele para aprender e Maria se senta junto com os homens. Uhum. Isso era um escândalo. Era para Uhum. ficar falada, Mariana, na cidade inteira. Acabar com a minha reputação se eu fizesse isso. Acabou. Uhum. Ninguém mais casaria comigo. Uhum. Eu estava acabada socialmente. Sim. Mas o que acontece? Marta começa, Maria, sai daí. Aí não é lugar de mulher. Vamos, levanta, vem aqui cuidar das coisas da casa. Vem para a cozinha, que aqui que é nosso lugar. Jesus olha para Marta e fala assim, Marta, por que você está agitada? Maria escolheu a melhor parte. Uhum. Então, Jesus está o tempo todo rompendo com a tradição, o tempo todo Sim. rompendo com o estigma, o tempo todo rompendo com aquilo que era misoginia, sexismo, preconceito. Ah, o lugar da mulher é aqui. Não, o lugar da mulher é em qualquer lugar. O lugar da mulher é aprendendo, é Sim. estudando, instruindo. Sim. Eu vim aqui romper com isso. Sim. Eu vim romper com essa lei. Então, esse prisma, essa leitura dessa leitura bíblica, ela é libertadora. Só que ninguém faz. É. Porque Exatamente, né? Às vezes não fazem. ter o poder da leitura é Sim. ter poder. Sim. É verdade. Nossa, você trouxe de uma forma que é interessante. Eu sempre tive contato, muito contato, com a religião mais católica, né? Não é protestante. Mas essa leitura, eu já ouvi muitas leituras, mas essa leitura dessa forma eu nunca tinha ouvido, e fizeram um comentário muito interessante, que foi que Jesus, eu queria até achar para eu não falar diferente, mas que Jesus ele veio e restaurou, né? Até essa posição de igualdade, a pessoa não colocou isso, mas foi o que ela quis dizer, essa posição de igualdade da mulher, que, né, na sociedade não existia no tempo de Jesus, e que hoje também a gente vive, né, muitas violências, a gente vive desigualdade salarial, né, vivemos uma série de outras questões. Então, eu achei muito legal isso que você trouxe, Patrícia, né? Que, na verdade, Jesus ele vem e restaura, e que é possível a gente fazer essa conciliação, né? Da religião, né? E da luta para uma sociedade mais justa, né? Mais igual. É diferente de algumas leituras que, às vezes, a gente escuta, né? E que afasta as pessoas, Com sejam da certeza. religião ou fora.
né? Exatamente. Ele mesmo falou que a religião mata. Jesus Sim. falou isso. A religião mata, mas é o Uhum, espírito que vivifica. E tem um uhum, texto que Paulo diz lá na frente, ele falou assim: em Cristo não há judeu nem grego, uhum. nem ímpio nem pagão, nem branco nem negro. Se a gente for seguir, nem homem nem mulher. Sim, é verdade. É Não verdade. há. Não há distinção. Em Cristo, nós somos todos iguais. Uhum, Todos iguais. Nós podemos ter papéis diferentes na sociedade? Sim, sim. né? Uhum, Mas assim, nós somos iguais em valor. E é isso que faz a diferença. Porque assim, toda violência pressupõe hierarquia. E em Deus não existe hierarquia. A Trindade é, é plana. Não tem um em cima do outro. Eles são iguais. A hierarquia é uma questão de senso de desvalia. O homem precisa estabelecer: eu sou maior que você, que sou maior que você, por conta das uhum, nossas inseguranças. Deus uhum. não tem problema de insegurança, né? Então ele não Né? precisa Sim, faz estabelecer sentido. hierarquia para mandar, né? A questão Sim, do opressor e do oprimido, né? Do Paulo Freire. Ele não precisa sim, falar assim: olha, sim. eu preciso mandar em você para ser maior que você. Então, a hierarquia é uma questão humana. Uhum, Mas no padrão de Deus e no padrão bíblico não existe hierarquia, né? uhum, Existe igualdade e divisão de sim. tarefas a partir da igualdade. Aí é questão de competências, é questão de afinidade, é questão de qual que é o seu talento, qual que é o meu, Uhum. né? De saber Inclusive seu dentro lugar. de uma casa. Qual que é o Sim. seu talento? Qual que é o meu? Né? Se você tem uma, se você é um casal, né, que a mulher dentro de um casamento, vamos dizer tradicional, né? Então assim, você tem um homem e a mulher e qual que é o seu talento? Ah, Uhum, o meu talento é esse, né? Então assim, então ok, eu vou cuidar das finanças. Tá bom, eu vou cuidar das finanças. E qual que vai ser a sua? Bom, a minha competência vai ser essa. Eu vou cuidar da administração, de levar, da logística de levar as crianças para a escola, de não sei o quê. Ok, então tá bom, vamos dividir isso. Mas sem animosidade, sem a sim. competitividade, sem a. Não, é a parceria, né? É a Uhum, parceria, sim. é a igualdade. Então, assim, tudo é partilhado, tudo Uhum, tudo é acordado, sim. né? Porque eu estou em pé de igualdade. Sim, sim. E não faria nem sentido, né, Jesus dizer diferente porque ele ensinou o amor, né? Então, qual que seria o sentido da gente promover desigualdades, né, em nome da religião? Não Uhum, faria nem sentido. Então, obviamente, o que exatamente. você traz nossa, é maravilhoso. Uma leitura, como você disse no começo, né, é uma questão de narrativa, né? Essa Uhum, narrativa que você traz é uma narrativa muito potente, muito forte, né? De que a gente pode pensar assim as perspectivas a partir desse lugar de igualdade, né? E uhum. dentro da religião, isso é totalmente possível. Mas eu tenho que avançar, senão a gente. Vamos, vamos. Vamos avançar. Bom, eu queria perguntar: você trouxe já algumas perspectivas de como a religião, principalmente nesse ponto da narrativa, de como a religião pode construir sim uma narrativa, né, que proporciona liberdade, né, que proporciona o amor, faz com que a gente viva relações saudáveis, né? Longe de violência. Mas eu queria saber uma pergunta assim, um pouco mais difícil. Né? Nos casos de violência, geralmente as intervenções realizadas incentivam separação, né? Porque normalmente o autor de violência se chega na violência física, e mesmo que não chegue, violência psicológica ou outros tipos de violência, todas elas são violências e têm que ser levadas a sério da mesma Uhum. forma que a violência física. Eu queria saber como que fica o impacto da religião nesses casos,
né? Porque às vezes a gente vê algumas narrativas de que existe, né, a questão do matrimônio, que ele é indissolúvel, né? Que não seria legal separar e tudo mais. Uhum. Como que a gente consegue construir caminhos, né, para a gente abrir algumas concessões, se é possível abrir, não é possível abrir. Queria entender como você vê isso. Bom, é claro que é possível abrir sim, né? Mesmo porque nem Deus quer um casamento para essa finalidade. Nem ele olharia isso para casamento, né? Porque casamento é uma construção, né? Ali em Gênesis ele fala assim: deixa o homem o seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. O propósito do casamento é você se tornar com a sua mulher algo indivisível. Você se funde, né? Ou com seu marido, ou com quem você... você se torna indivisível. Você vai se unindo de uma forma, você vai se tornando uma mistura tão... É que nem você olhar para o filho, né? Não tem como você olhar para o filho e falar assim, bom, agora eu vou me separar, eu quero o meu DNA, eu quero o DNA, vou separar o DNA, o que é meu, o que é dele, não tem como separar. O propósito do casamento é você se tornar aquilo ali. Sim. Né? Ninguém está falando de você se fundir, perder a sua identidade ou a sua... Não, claro, claro. Mas assim, Sim. é a unidade. Tem um propósito de amor, onde duas pessoas livres... Exatamente. Sim. Não tem aquela coisa das pessoas se casarem e ficarem parecidas? Sim. Não tem gente Sim. que tem uma Sim. afinidade tão grande que ficam parecidas, até fisicamente? Sim. É isso. Sim. Mas, então, é isso que Deus propõe como casamento. Essa afinidade, essa interação, essa cumplicidade. Agora, violência, casamento com violência não é isso. E ele também não olha para isso como o casamento. E aí você tem que falar assim, espera um pouquinho, não é honesto permanecer nisso chamando isso de casamento. Não é casamento. Então tem que chamar pelo nome. É violência. Ótimo. É violência. E o que precisa daí, Mariana, tem muita gente despreparada para aconselhar as pessoas. Sim. Né? Infelizmente. Preso na religião, que eu falei já para você, que o próprio Jesus falou que mata. Né? Preso nessa coisa assim, não, o que Deus uniu não separa o homem. Espera um pouquinho, como assim? Não tem esse propósito. Olha, Deus uniu para a mulher apanhar a vida inteira até morrer. Não. Sim. Não, tem que ter uma intervenção. Não é propósito de Deus que a pessoa apanhe até morrer, não. A Bíblia também diz assim, que ele nos fez para ter vida abundante. Isso não é vida abundante. Sim. Então, e alguém fez um comentário. Alguém fez um comentário. Que versículo que eu vou escolher? Né? Aí não é questão, não é verdade? Sim, com certeza. Então, que versículo que eu escolho? Então, aí é questão de bom senso, é uma questão de avaliar com sabedoria o risco que a pessoa tá correndo e falar assim, olha, deixa eu te dizer, eu preciso preservar a vida. Quer a maior incoerência? Eu falo assim, eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor que a pessoa apanhe até morrer. Espera um pouquinho. Não faria sentido. Eu quero preservar a vida. A vida do bebê, mas assim, da mulher ela morre. Então é incoerente. Sim. Né? É incoerente. Mas são temas, né? São temas que normalmente... Porque tem gente que vai falar assim, né? Olha, eu sou contra o aborto. Né? Vai ter gente que vai fazer essa defesa. Eu sou contra o aborto. Mas eu defendo que a pessoa apanhe até morrer. Vai ter gente que vai fazer essa defesa, né? Que é incoerente, que é completamente incoerente. Então, para você ver como que tem incoerências dentro de defesas pela vida. É isso que eu estou dizendo, entendeu? Sim. Mas você não pode usar o argumento de versículos ou da letra pura para falar assim, ó, você está presa nessa relação. Não, de jeito nenhum. Não faz de jeito sentido. nenhum. Não. Aí alguém comentou... condenar a pessoa, é colocar mais peso do que ela já tem. Não, é acolher a pessoa, falar assim, olha, nós estamos com você,
vamos procurar um caminho para você sair com dignidade, com proteção, inclusive, para você não correr mais sim, risco. E fica tranquila que sim, Deus vai ter com você. Você não vai ser condenada por ele, nem por mim, sim, nem por ninguém. sim, sim. É muito importante trazer isso, né, Patrícia? Porque Com é certeza. isso mesmo que alguém fez o comentário, né, de que a fé, né, que existe quando existe violência, há uma quebra de aliança, que é o que você está trazendo, né? Se quebrou a aliança, essa Já quebrou na relação, violência. exatamente, essa relação, ela não vai ser mais abençoada Uhum. dessa forma, Com né? certeza. Deus não vai abençoar uma relação que é violenta. Acho que parece óbvio, mas é muito importante a gente falar Sim. sobre isso, né? Porque É. muita gente ainda pode se sentir presa e nessa dúvida, Culpada, porque é o né? que Uhum. exatamente. E a gente sabe, a gente é psicóloga, a gente sabe a culpa, o quanto paralisante o medo, né, de ser julgada, de ser Uhum. condenada, pode ter. Eu acho que tem Sim. um aspecto que eu nem não anotei aqui, mas que acho que é importante, que é pensar nessa questão do autor de violência, que Eu te alguém deposito, comentou né? aqui, sobre o autor de violência. Eu acho que tem uma questão importante que é, claro que a pessoa ela pode mudar, né? Alguém falou alguma coisa de mudança. Claro que a pessoa ela Sim, pode mudar, mas a gente precisa primeiro que essa mulher esteja em segurança, com né? certeza. Se a pessoa mudar, né, consequentemente, e aí se houver uma questão de reconciliação, isso é um segundo passo, mas é necessário que primeiro a mulher esteja, né, em segurança, né? Porque a gente tem números absurdos de feminicídio, que é morte, né, dentro da violência doméstica, pelo fato de ser mulher, por uma questão de gênero. Então, assim, é muito importante a gente pensar que Concordo. cada coisa no seu No lugar, seu... né? Exatamente. Acho que é Exatamente. importante a gente trazer esse lado. Bom, eu queria agora falar um pouquinho sobre política. Né? Vamos Você é lá. vereadora, não temos como não falar de política e essa questão da violência, ela está também muito vinculada e ligada às questões de políticas públicas, que você já até falou algumas, né? Até que o prefeito está atuando, e outras políticas que a gente tem, como a Casa da Mulher Brasileira, né? E outras Uhum. políticas mais. Mas antes de entrar, né, nessa questão de políticas para as mulheres especificamente, eu queria te perguntar, na sua opinião, como que você acha, até por tudo que você trouxe, até dessa relação bíblica mesmo, né, do que Jesus fez por várias mulheres na Bíblia, para a todo momento quebrar com os padrões de machismo, de sexismo. Como que a gente pode tornar mais diverso o mundo da política, que no Brasil ainda é tão masculino? O que você acha que a gente poderia fazer? É complexo, né? Porque assim, a gente precisa oferecer um atrativo para a mulher, né? Uhum, É extremamente masculino mesmo, né? uhum, O ambiente é masculino, tudo é masculino. Se você for olhar, por exemplo, a Câmara não tem uma sala para amamentação. uau! Na Uhum, verdade, agora tem a creche, né? Mas assim, tem a creche, mas não tem um lugar assim adequado para amamentar. Se você ganhar um bebê, você vai amamentar no seu gabinete, mas não tem uma salinha ali perto do plenário para você sentar, amamentar com tranquilidade, um lugar uhum, apropriado, né? O ambiente não é favorável, né? Não é sim, salubre. E tudo favorece, o rito todinho é masculino, né? O rito sim. todinho do poder é masculino. Eles não Uhum, pensam que você precisa fazer um horário. No período da secretaria mesmo, né? Teve uma vez que eu estava, acho que era 5 para meia-noite. Eu fui num mercado que era 24 horas. Aí determinada pessoa me ligou. Secretária, você está onde? No mercado. E eu estava meio irritada, sabe? Porque. Ah, então, a que eu precisava, eu falei assim, pera um pouquinho, deixa eu falar. Eu não tenho 5 servas para fazer o trabalho que nem determinadas pessoas têm. Então, eu preciso fazer compra. sim. Depois você. Porque, assim, é impressionante, sabe? Não tem Uhum, respeito pelo rito e pelas coisas que a gente tem que fazer.
pela As dinâmica da necessidades vida do outro, né? diferentes, Como sim. se, como eu não faço, como essa não é a minha vida, então, assim, você está no mercado, 5 para meia-noite, desculpa, eu preciso que você faça não sei o quê. Não, peraí, calma lá. É o único tempo que eu arrumei para vir no mercado, né? Então me deixa Uhum. fazer compra, pelo amor de Deus, respeita um pouquinho, né? Né? Então Sim. é muito assim, é muito desrespeitoso essa falta de compreensão da dinâmica, né? Da Uhum. vida da Uhum. mulher. Sim. Então, o desconhecimento. Você fala assim, gente, nós estamos em 2020. A É. gente não está falando de 1900 e bolinha, né? Não, nós Sim. estamos em 2020. E ainda existe essa dificuldade em compreensão e dificuldade, inclusive, em divisão de papéis, Sim. né? Bem importante. Sim. Em divisão de papéis, né? Em Sim. falar. Vamos falar claramente. Então, isso é muito, muito difícil ainda nos dias de hoje. Então, essa questão, assim, a gente tem que tornar o mundo público atrativo para as mulheres, Uhum. atraente para as mulheres, né? E falar assim, a vida pública também é para você. O plenário também é para você. A tribuna também é para você. Porque a hora Uhum. que você chega é impressionante, Mariana, como você é cerceada. Era a minha próxima Como o pergunta. limite, como o limite é posto, Sim. A sabe? dificuldade que É deve aquela ser. coisa assim, olha, desculpa, você não devia estar aqui, né? Sim. Você não devia estar aqui. Uhum. É todo Uhum. mundo fazendo, urinando no seu lugarzinho ali, sabe? Fazendo. Então, é uma marcação de território e você fica assim, você leva um choque no começo, mas depois você começa a mostrar que você tem, não tem jeito, é inevitável. Uhum. Você tem que mostrar Sim. garra, né? E saber também a medida de mostrar garra para não Sim. invadir também não ter um comportamento, não ter um comportamento também igual, né? Não assumir uma postura Sim. igual para combater Sim. aquela violência. Então, é muito complexo. É muito complexo. Mas, por exemplo, no meu segundo mês na Câmara, teve um colega que era experiente, estava no 7º mandato, e como eu acompanhava a Câmara de televisão, porque meu marido era vereador tal, eu sabia mais ou menos como que se fazia o procedimento ali, né? E teve uma votação, eu fui para o microfone de à parte e falei assim, ó, queria que registrasse meu voto contrário. E eu sabia que aquilo era regimental, né? Que tinha Uhum. precedente para fazer aquilo. Sim. Uhum. Aí, esse vereador veio no microfone de à parte e falou assim, pois é, minha vereadora nova, né, presidente, vem aqui e faz assim, Nossa, que me violência. Uhum. arremedando. Uhum. Vamos dizer, Mariana, que eu não sou também um anjo de candura, né? Mas desse espaço, né, fica Pois é. difícil. Aí eu desci, eu estava falando na coxia com a minha assessoria, eu desci voando. Eu falei assim, se eu não Uhum. fizer isso agora, Uhum. não faço mais com esse ser, né? Por conta da Uhum. figura, de quem ele representava. Eu Uhum. desci, peguei o microfone de à parte, falei, pela ordem, presidente, ele fez menção a mim. Uhum. Aí o presidente me deixou falar. Eu peguei meu pequeno dedinho, falei assim, Uhum. vereador, o senhor pode estar aqui há 7 mandatos. E realmente eu sou novata. Mas o senhor me respeite. O senhor nunca mais me arremede. Uhum. Dessa vez vai passar. Mas eu não tenho medo do senhor. Aqui todo mundo tem medo do senhor. Eu não tenho medo do senhor. Da próxima, o senhor vai para o Conselho de Ética. Uau. Uhum. Aí ele veio na minha bancada, que eu voltei para minha bancada. Ele veio, não, vereadora Patrícia, deixa eu falar uma coisa para você. Não foi pessoal. Eu falei assim, arremedar não é pessoal agora? De onde você tirou isso? Uhum. Não, olha, me desculpa.
Eu falei assim, desculpas aceitas, até com a sua ironia, porque eu já conheço você de outros carnavais. Desculpas aceitas. Eu falei assim, mas não tem próxima vez. Não tem próxima vez. Aí, acabou. Nunca mais na vida. Hoje ele me trata que nem gente. Acabou, nunca mais. Respeito que é devido. Exatamente, acabou. Sim. Mas assim, você foi eleita, é né, como ele. impressionante, Mariana. É impressionante. Sim. Você tem que mostrar, como diz meu sogro, né? Você tem que mostrar o dente. Você tem que mostrar o dente. Se você não mostra o dente, a pessoa não respeita. Então, e com eles não fazem isso. Entre eles não fazem. Ou então é aquelas brincadeiras, sabe? De assim, ai, nossa, você é fotogênica. Eu não tô aqui para ser fotogênica. Eu não sou modelo. Sim. Sim. Meu trabalho aqui é outro. Né? É aquela coisa assim, é o elogio desmerecendo. Sim. Né? Parece elogio, machismo, mas na verdade é um desmerecimento. Né? Sim. É a estrutura machista, né? Exatamente. Machista, então, assim, é muito complexo. Então, você tem que saber respirar, ter a compostura, né? Se colocar na tribuna e ali assim, mostrar o trabalho. Então, mas para a gente é um triplo trabalho, porque você tem que fazer o trabalho legislativo, você tem que mostrar que você está lá, provar que você está lá, e que apesar de mulher, você é boa. Né? Sim. E mostrar que assim, que você está lá, que você está cuidando que você não vai deixar a peteca cair nem na sua casa, nem ali, nem lá, e ficar cuidando de todos os pratos. Porque, bem ou mal, ainda a gente tem que administrar um monte de competências ao mesmo tempo. Né? Então, é bem complexo ainda lidar, mas as mulheres, a gente tenta, fazendo isso, falar, olha, é possível, eu estou aqui, eu estou fazendo melhor, eu estou tentando, de alguma forma, ser relevante. Então, se eu estou aqui e estou tentando ser relevante, e estou conseguindo, de alguma forma, ser relevante, você também pode vir. Né? Então, mete a cara. Ninguém vai fazer massagem no seu pé para você chegar, porque ninguém fez no meu. Mete a cara e vem. Né? É assim. É assim. É um convite importante, né? Porque assim, a gente tem números no Brasil ridículos, né? Sim, de representatividade. Sim, vergonhosos. Sim, com certeza. Imagina, e a Silvinha comentou, aquele né? Partido da Mulher Brasileira é dirigido por homem. Não, gente. Todos os partidos são dirigidos por homens. Sim. Todos. Não tem como, não tem como, mas eu acho que esse momento que a gente está do país, com toda a crise, repensando valores, né, repensando a história, a nossa reconstrução, na nossa reconstrução a gente precisa, por isso eu acho muito importante o que você trouxe, Patrícia, porque nessa reconstrução de país, que a gente vai passar, depois desse tsunami todo da pandemia, a gente precisa pautar de termos mais mulheres em espaços como na política. Né? É imprescindível, porque é o que você está falando. A gente tende muito a pensar nos nossos pares. Né? Então, se eu sou homem, eu penso nos homens. Né? Se eu sou mulher, eu penso nas mulheres. E a importância de você ter uma visão diferente. Né? Porque nós não somos iguais. Né? Somos biologicamente iguais, mas a nossa construção, seja familiar, de valores, né, econômicos, sociais, somos muito diferentes, somos pessoas diferentes. Né? Então, e a política, ela é isso, né? Ela é um instrumento justamente para a gente mostrar essas diferenças que elas sejam representadas. Isso é democracia. Com certeza. Né? Então, a gente não vive exatamente uma democracia quando a gente tem somente um grupo idêntico ali sendo representado. E a responsabilidade é nossa, né? Com o voto. A Silvinha trouxe uma coisa muito interessante, né, da violência de gênero dentro da política, né? Uma violência política, né? Que você sofre. E as poucas mulheres que enfrentam isso, né? E que seria um lugar muito mais, acho que muito mais humanizado, inclusive, para outras mulheres, se a gente ampliasse esse número. Então, a gente deixa o convite para aquelas, né, que
acreditam que podem fazer a diferença na política, porque é isso, é uma vocação. Eu acho que a gente aprende, Com certeza. sim, né? Numa educação cidadã, a gente aprende a política, e muitas vezes a gente aprende que não é um espaço para nós, porque é um espaço de poder e de decisão, né? Mas, obviamente, como em outras carreiras, também é uma vocação que a gente precisa descobrir se tem, e seguir, né, Patrícia? E seguir. Fato. Bom, Tá. estamos chegando no fim, ó, muito triste. Eu amei essa live, foi muito, muito, muito Muito gostosa conversar obrigada. contigo. Mas calma, que a gente tem uns minutinhos e eu quis só tirar uma pergunta final, porque eu queria que você deixasse sua mensagem final, Patrícia, mas eu vou dar uma direcionada. É uma mensagem final direcionada. Tá. Porque a gente tem vivido um momento com muitas tensões raciais, né? No Brasil, os números, né, são muito tristes, mas não são números novos, são problemas, como a Uhum. gente disse no começo, são problemas já conhecidos. E eu acho que é importante, né, até pelo seu papel enquanto pastora, enquanto vereadora, né, enquanto uma mulher que tem, assim, é muito consciente, né, desse lugar que ocupa, né, e da representatividade que você tem e para o grupo de pessoas, né, porque não só como vereadora, mas também como pastora, né, então um grupo muito grande. E também que traz a fé, né? Porque a fé é esse lugar também que conforta, né? Muitas pessoas buscam o conforto, né, na fé. E a gente está vivendo momentos de muita tensão, né, de muita Uhum. tristeza. Então eu queria que você deixasse uma mensagem em relação a isso, a todas essas questões raciais, aos assassinatos de jovens negros no Brasil, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem que pudesse contemplar um pouco sobre o racismo que ainda tem e a nossa luta e a nossa postura antirracista, que é tão importante, principalmente para quem é branco, essa postura antirracista, para que a gente consiga transformar essa sociedade. Uhum. Bom, Mariana, a gente tem números no Brasil que são de genocídio, né? Uhum. E eu acho que a gente tem que encarar isso com muita vergonha, Sim. pedindo, acho que perdão, Uhum. não só a vocês, né? Mas a Deus também, porque como eu falei aqui, assim, acho que nunca foi desejo que isso acontecesse, né? Uhum. E as pessoas, tem gente de todo tipo, né? Tem gente que acha até justificativa teológica para esse tipo de comportamento, você sabe disso, né? Eu A Ku sei. Klux Klan que Uhum. o diga nos Estados Unidos, o sul, Sim, o sim, sul, o sul-americano, né? sim. Muito Na sua cristão. cultura, Sim. exatamente, na sua cultura, exatamente, né? Então, assim, isso afronta a Deus, né? Isso Uhum. afronta a Deus. E a gente não pode aceitar. Não pode aceitar. Uhum. Né? Quando eu vi aquele vídeo do, do O George George lá Floyd? Sim. assim, eu confesso a você que eu chorei copiosamente, porque a, aquilo não é só um crime, né? Não é simplesmente um crime. A forma com que é feita, né? Aquilo é de uma crueldade, de uma desumanidade, que é de você por uns minutos ali falar assim, meu, que a gente é, né? Como Uhum. uma humanidade. O que Sim. melhorou da Idade Média para cá, Uhum. né? Dos circos romanos, para onde a gente vai, né? Que caminho a gente vai? Então, assim, eu confesso que para você que aquilo me fez muito mal e Uhum. eu acho que a gente tem que lutar. E quando eu digo lutar, Uhum. é lutar mesmo, é ir para a rua, Uhum. não com, não usando as mesmas armas, Sim. mas enfrentando isso, né? A gente está muito passivo, muito passivo. Eu sempre falei, né? Meu marido é testemunha.
A revolução que vai acontecer no mundo é negra. É negra. Né? Vocês são a maioria da população. Tem força, capacidade, inteligência e tem a gente como aliado. Sim. Tem a gente como aliado. Então, assim, nós vamos esperar o quê? Ressuscitar o Martin Luther King para a gente fazer alguma coisa? Ah, não. O Malcolm X? Né, não. Não. A Rosa Parks? Não. É chegada a hora. É chegada a hora. Né? A gente não tem que ter sangue na mão, porque a Mandela ensinou isso pra gente. Né? A gente não tem que ter sangue na mão. Sim, tem mas outros caminhos. a gente precisa fazer alguma coisa e nós temos força para isso. E nós estamos juntos. Vocês têm irmãos brancos, conscientes da nossa vantagem, das injustiças que a gente cometeu nos nossos antepassados, naqueles que nos antecederam. A gente sabe que... Desculpa. Não sei. Que o sangue de vocês clamam por isso. E a gente vai estar com vocês. Tá com vocês. Cerrando fileira e fazendo justiça. Porque não faz nenhum sentido a gente estudar, a gente se capacitar, a gente ocupar espaços de poder que não seja para fazer justiça. Com certeza, com certeza. Patrícia, eu queria te agradecer muito, principalmente essa sua fala final. Eu acho que é muito importante a gente encontrar pessoas brancas com consciência racial que sejam aliadas na luta antirracista. Eu concordo muito com você que essa revolução ela vem mesmo, e principalmente de mulheres negras. Eu sei que os homens negros também estão juntos nessa revolução, mas a gente sabe que a base dessa pirâmide, né, trabalhadoras e cuidadoras que sofrem violência, que ganham os menores salários, né, são as mulheres negras. Quando a gente entra na comunidade LGBT, mais ainda, né? Então eu concordo muito contigo e foi assim incrível poder discutir, né, sobre política, poder trazer os aspectos da religião como um caminho de libertação mesmo, né, de relações violentas, né, de machismo, de sexismo. E a gente deixa uma mensagem final essa, que a gente possa usar o voto, né, como um instrumento para que a gente tenha uma política plural, uma política que represente o Brasil. A gente provavelmente tem eleições esse ano, né, tá meio, né, ainda um tanto quanto incerto, mas acredito que as eleições vão ocorrer e que as pessoas lembrem, né, dessa live. Vou deixar aí, todo mundo perguntou, vai deixar salva? Vou deixar salva a live, gente. Né, que a gente possa ouvir de novo, né, ouvir suas palavras, o que a gente discutiu aqui, para justamente a gente construir uma sociedade do jeito que a gente acredita, né? Que seja com toda a representatividade, que seja plural, livre de violência. Muito, muito, muito obrigada, Patrícia. Obrigada, foi um grande, grande prazer, tá pra bom? Mim também. Um grande abraço, obrigada a todo mundo que também. assistiu. Tchau, tchau. Tchau. Gente, queria agradecer, foi incrível. Patrícia, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu. Eu vou deixar salvo, só pedindo uma mensagem final aqui para vocês compartilharem, para vocês me seguirem. Estou trazendo muitos conteúdos aqui sobre várias questões. Silvinha maravilhosa! Um abraço, gente. Tchau, tchau.